E qual é o pavor do islamismo? Ele não vai ser freado. Qual o poder do progressismo filosófico da esquerda? Não vai ser parado porque são escatológicos, são siameses no planejamento escatológico do Senhor. Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Mas antes de assistir esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. Que Deus te abençoe grandemente. Verso 13. Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 13. Está escrito: vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade sitiada no alto de um monte, nem se acende uma lâmpada para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão em casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as suas boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Talvez eu tenha recebido da parte do Senhor um chamado para tornar a igreja consciente do seu papel social, além das fronteiras dominicais, né? Eu creio, na minha análise e na minha crítica, que nós fomos adestrados de maneira comportamental a pensar a espiritualidade somente no culto. E a gente não consegue usar essa espiritualidade, além dessas fronteiras de quatro paredes, lá fora. E às vezes não tornamos nem nossa fé efetiva dentro do próprio lar. Porque eu acho que um dos grandes problemas é nós cristãos pensarmos a influência da nossa fé simplesmente a partir do nosso evangeliquez. Eu acho que se a gente não abrir uma Bíblia, parece que a gente não se sente realizado. Quando a gente lê textos como esse, Deus pedindo para a gente interferir lá fora, na sociedade, até o funcionário acha que quando ouve um pastor pregando, também eu não sei o que o pastor pensa quando diz isso, né? Olha, você precisa influenciar seus amigos de trabalho. Aí um cristão trabalha menos e começa a discutir, sei lá, a ideologia de gênero, abre a Bíblia, vai discutir teologia e por aí vai. A única maneira de ter frutos efetivos lá fora é não abrir uma Bíblia e ser a manifestação do que você já conhece dela. Porque lá fora as pessoas não estão muito interessadas no que você crê, mas em como você vive a partir daquilo que você crê. Eu analiso muito, né, e biblicamente, tem até uma ministração minha, sem vídeo, só áudio no YouTube, chamado A Marca da Besta, que eu falo até sobre a conexão escatológica, bíblica, filosófica e até política entre islamismo e esquerdismo. Então, a grosso modo, quando você fala, principalmente para uma pessoa engajada politicamente com filosofias progressistas, ou quando a gente se posiciona, né, eu não posso responder por todos os pastores, mas eu respondo por mim. A gente estava discutindo um pouco de política mais cedo. Então, meu voto foi um antivoto, meu voto foi falta de opção mesmo. Que do jeito que estava, não dava para continuar, e um pouco de moralidade seria um freio que daria para a gente respirar alguns valores.
mas também no aspecto humano de justiça social, transformação, empatia, a gente percebe que o governo também lá não é lá essas coisas, entendeu? Mas o que é interessante é que a igreja que entendeu não é que ela tem um pensamento mais conservador de direita, pensamento político de direita. É que nós entendemos o viés espiritual do progressismo, desde sempre. Então, não sei se você gosta de ler, eu gosto muito de ler. Então, você vai se debruçando nos livros e você vai entendendo a construção espiritual. Por isso que é um revanchismo. Onde há, por exemplo, comunismo e socialismo, o cristianismo é um inimigo páreo. É como se fosse religião contra religião. É inconcebível. Então você pega hoje regimes funcionais ainda de comunismo e socialismo como Coreia, China, Cuba. A igreja é perseguida, fechada e os cristãos são torturados, mortos e por aí vai. Cuba menos, mas a perseguição à liberdade religiosa é efetiva. Quando você vai para a Bíblia, você vê isso de maneira muito eloquente, fechando os meandros, conectando. Você vê muito ali. Por exemplo, o pastor fez um comentário que eu nem comentei em cima, mas você pega em Apocalipse, por exemplo, no final do livro ali, 19, 18, 20, 21, e você vê João lamentando muito e chocado com a grande Babilônia incendiada. Você já leu essa passagem? A fumaça dizia: o produto dos mercadores se perdeu, e todos lamentavam porque não podia mais agora fazer negócio em nome da grande meretriz. E olha o que é chocante, isso é emocionante para mim, que além de pastor eu gosto de ser um grande pastor disso. Todo pastor, além de missionário, precisa ser missiólogo. E o que ele quis dizer? Não é só levar as boas novas, é estudar o contexto no qual se aplica as boas novas. Então eu amo estudar outras ciências além da teologia. E lá em Apocalipse está escrito que na grande Babilônia jamais se ouviria novamente o som e as obras dos artistas e dos músicos, dos flautistas, dos arpistas. O que isso quer dizer? Que a grande meretriz, assim como a marca da besta, irmão, oxalá, como disse o apóstolo Paulo, o chip fosse um chip, a marca fosse um chip. Ou como seria bom, irmão. Botar um trem na mão, outro na testa. Irmão, você acha que o diabo tem um plano e algum cristão da teoria da conspiração, entendeu? Os Illuminati, os olhos de Horus, esses trem. Ah, irmão, você acha que o diabo tem um plano e ia dar na cara esse plano pra gente, assim? Olha, gente, a minha marca do anticristo, a marca da besta, é um chip, tá? Enquanto a gente focou no que não é, o diabo introduziu o que é. E o que eu acho nessa análise, nessa pregação, a marca da besta, que está no YouTube, você vê depois 2 horas de ministração exaustiva em todos esses aspectos, política, filosofia e teologia. A Bíblia diz que mão direita é mão de poder, é mão da força, é a mão de como se faz algo. E a testa é entendimento. Então o próprio João diz que quando você lê Apocalipse, quem lê entenda, ele diz. Então a mão direita é como o ser humano viverá, como ele executará o que pensa. Então a marca na testa é o moldar do pensamento. Valores corromperão a nossa maneira de pensar. E a nossa mão direita executará como nós pensamos. E o mundo, se você pensar, enlouqueceu nos seus valores, sim ou não? Como diz por aí, o poste está mijando no cachorro. E não mais o cachorro mijando no poste, sim ou não? Então todos os valores possíveis estão em mutação. E esse plano maligno, escatológico, caiu muito como uma luva em quem? Artistas e músicos. É raro você encontrar o artista e o músico que não é desconstrutivo, progressista. Ok? E eu pontuo isso porque se você não tem nada a ver de política. A gente discute isso no outro aspecto. Eu estou falando do que é importante, eu estou falando do que é espiritual. A briga aqui não é direita e esquerda, é a gente pensar a vontade do nosso Deus. E está explícito na Bíblia, de maneira clara, o que aconteceria no final dos tempos. Ok?
Por que o plano do maligno ganha molde no artista e no músico? Porque o artista e o músico, como diz Franz Schaeffer, um grande teólogo e apologeta, que o artista e o músico é, por vezes, o profeta moderno. Mesmo caído, diz Schaeffer, o homem tem grande valor. Ele está perdido. E isso já é significativo. Perdido de quê? Perdido de quem? Então o fato do ser humano estar perdido revela o quão magnífico ele é, diz Schaeffer. Porque ele está perdido de alguém, de uma origem que é Deus. Ele não está perdido à toa. Se ele está perdido é porque ele se perdeu de algum lugar, ele desplugou de algum lugar. Então ele já tem valor em ser perdido. O fato de não ser um cristão não faz com que o ser humano perca a sua dignidade e o seu valor diante de Deus. Então ele tem um anseio profético por causa do que lhe sobra como criatura de Deus, que não nasceu de novo em Jesus. Que é o que a gente vai chamar na teologia de graça comum, que é, mesmo caído, ele ainda consegue acessar alguns atributos do reino de Deus. Então, cara, o músico não é magnífico no que faz porque está endemoniado, mas porque foi criado à imagem de Deus. Ele pode não glorificar Deus, mas a música já é doxológica, ela já é um ato de adoração, porque foi Deus que deu para ele. Se quer uma heresia do bem, fica chateado comigo não. Cazuza, Renato Russo, quando Jesus voltar, eles prestam contas ou como pastores ou como apóstolos. É sério, eu não tô viajando. Porque está lá em Efésios que levou cativo o cativeiro, deu dons aos evangélicos, deu dom aos crentes, aos católicos. A quem? Aos homens, e não discriminou quem seriam esses homens. Então, Renato Russo ou é um apóstolo ou é um pastor. Porque, de fato, ele encabeçou uma geração. Você está aqui? Cantou o seu coração, você se identificou. Ele disse, esse cara está falando algo que acessou a minha alma. É coisa de pastor, irmão. Então, o artista e o profeta, ou ele canta uma beleza que revela uma mente sábia por trás da criação, ou ele faz uma denúncia dizendo que algo está errado. De alguma maneira ele é um profeta. Franz Schaeffer, num livro dos anos 70, ele disse, o homem pós-moderno terá o diagnóstico certo, porém ele não saberá como viver. E é aqui que a igreja deveria entrar, e é aqui que o diabo pega a sensibilidade do artista e do músico. Porque ele vê o mundo belo que Deus criou, ou ele vê o mundo terrível que o pecado gerou, ok? Como ele não nasceu de novo, ele não consegue fazer vida a partir do diagnóstico dele. Aí aquilo que ele viu se volta contra ele e o destrói. Cazuza, por exemplo, cantou. Aquele garoto queria mudar o... Ou seja, ele saiu de um ponto de inconformismo. Eu não aceito esse mundo. Mas ele não nasceu de novo e não conheceu o Criador. Então aquilo que para ele era bom engoliu ele, destruiu. Porque como ele vai viver sem propósito e sem glorificar a Deus, aquilo que ele viu engole ele de rancor. Aí vem a droga, o sexo, a AIDS, a destruição e por aí vai. E é aqui, meus irmãos, que nós somos chamados por Deus para uma vida relevante. Há muitos campos missionários inabitados, virgens, acessíveis para mim e para você. E a gente não pode ficar prisioneiros de uma liturgia apenas. A igreja é para o crente o que o posto de gasolina é para o carro. Ninguém fabrica um carro mandando esse carro morar em um posto. O carro só passa no posto para abastecer e cumprir o seu destino. Então o crente não é criado para a igreja é criada para abastecer o crente. Para o crente cumprir o seu propósito apostólico, missional. Porque você já viu sal sem uso no saleirozinho? Como é que fica? Úmido ou petrificado.
Às vezes eu fico assim com Deus, dizendo, oh meu Deus, se eu nascesse naquela época que você me desse o privilégio de eu falar para o Renato que ele estava tão perto, porque é tão doloroso, eu não ia nem pregar isso, irmão, estou fazendo uma curva aqui, ó, que em dos seus últimos Tempestade, é um dos seus últimos álbuns, que ele já estava aidético, defiando no apartamento dele no Rio de Janeiro. E aquilo é tão melancólico, tão depressivo, tão... Você fala, Senhor da glória, dá para sentir a malignidade do negócio. E ele numa canção diz, há um anjo triste perto de mim. Olha que negócio, aí eu já viajo, tá? Que eu quero... minha cabeça não para. Eu acho que é o seguinte, ó. Ele, por ser profeta, pastor, apóstolo, ele tem um dom ministerial, entendeu? O diabo percebe que a qualquer momento, aquele cara recorrendo à graça, Deus, opa! Porque para Deus, tanto faz salvar quando nasce ou salvar quando morre. Só a religião que quer salvar o cara no início. Mas para Deus, irmão, ele é glorificado tanto no início quanto no final. Então é como se os anjos e os demônios estivessem perto do Renato, assim, ó. Os anjos, assim, ó, gerando o ambiente. Vai, macho, vai. Vai, clama. Vai, fala, ou mandando um crente ir, entendeu? Vai, liga, se aproxima. Mas ele também cantando, compondo, dizendo que está sentindo que há uma movimentação demoníaca perto dele. Ele chamou de anjo, mas você acha que vai ter um anjo? É assim, ó, às vezes o anjo ou o espírito vulnerabilizando o coração do cara, mas o demônio vendo o potencial de conversão, porque o dom ali era forte, irmão. Então a gente não pode ficar satisfeito aqui apenas. Olha que culto magnífico nós estamos tendo. Estava enchendo o tanque. Então é para sair por essa porta e encarar que lá fora, de segunda a sexta, vai ser a nossa segunda igreja. Trabalho, a família, a faculdade, a influência, os acessos, cada cafezinho, almoço que você encontra pessoas que não são cristãs, pode ser a última oportunidade dessas pessoas. E por que eu falei também da Europa? Ano passado eu preguei em uns 10 países na Europa. Eu não creio que ela está em crise. O berço do protestantismo foi ali. O que é funcional na Europa é herança evangélica. Calvino, Wesley, Whitefield, todos os fundamentos ali, ó. John Huss, tudo Abraham Kuyper na Holanda, tudo que é funcional na Europa funciona por causa da mudança da ética do pensamento do cidadão europeu, que veio de onde? Da reforma protestante. Um grande sociólogo fez uma pesquisa para entender a origem do capitalismo, não selvagem, mas do capitalismo funcional. E ele foi estudando, e ele encontrou duas pessoas na história que determinaram o acontecimento global do capitalismo. João Calvino e Martinho Lutero, os dois grandes reformadores. Por quê? Os dois ensinaram o povo de Deus a trabalhar para a glória de Deus. Foi Lutero que disse a um sapateiro que estava em crise porque não tinha chamado para ser pastor. E ele perguntou, qual é a sua profissão, filho? Sou sapateiro. Servir a Deus será você fazer o seu melhor sapato e vender ele de uma maneira justa. Porque ninguém aqui quer comprar um sapato por R$500 sabendo que vale 50. Então ele disse, você vai mudar a ética do mercado, fazendo o melhor produto e sendo justo na taxação dele. E quando perguntarem para você o porquê, aí você, entendeu? Aí todo, por exemplo, chocolate suíço, relógio suíço, chocolate suíço, melhor chocolate do planeta. Relógio suíço, melhor relógio do universo. De onde veio? Dos reformadores. Ensinando o povo de Deus a ser o melhor e fazer o melhor para a glória de Deus. Eles não ficavam restritos a um ambiente litúrgico. Eles eram sal, eles eram luz,
eles interferiam no acontecimento das coisas, eles interferiam nos valores das coisas. Eu me choquei, quando eu preguei em Portugal pela primeira vez, eu me choquei com duas coisas. Preguei, igreja portuguesa, pastor português, não foi igreja brasileira lá. Aí eu fui jantar com o pastor, aí pedi meu jantar, pedi um suco, aí o pastor pediu um chopp. Travei na hora. Assim, ó. Aí ele viu, né, que eu não sou, busco ser verdadeiro, aí eu não sei ficar rindo e, entendeu? Chocado, escandalizado. Escandalizei. Aí ele, o que foi, Caneco? Que cara que é essa? Aí eu falei, pô, cara, pra gente, pra maioria da gente no Brasil, beber é pecado, cara. Aí ele riu, cara. Riu de gargalhar. Pô, Caneco, pra nós aqui, não beber é pecado, Caneco. Aí eu... Caramba, cara, como assim? Aí você vai vendo o ecossistema, a cosmovisão, o valor. Para o europeu, como aquele pastor, é aquela chope, o jantar, aleluia, glória a Deus, foi para casa. Para o sul-americano, é o chope, cadeia, cocaína, violência doméstica. Então, não é o adestramento, né? Dentro desse contexto que funcionou, não é o adestramento do comportamento que vai trazer o valor, é o discipulado, é ensinar o povo a viver de maneira melhor e de maneira digna e glorificar a Deus. Não é viver com micros proibições, não pode, não toque. Paulo já falou isso, não toque, não prove, não experimente. Não tem poder para transformar nossas essencialidades. E o segundo escândalo foi no culto. Um louvor magnífico. Aí chegaram para mim e disseram, o ministro de louvor é o principal artista secular do país. Aí outro escândalo. Misericórdia. Pensei, né? Como assim, Jesus? Ô, louco. Porque para a maioria de nós não pode, né? O músico do altar ser músico secular. Agora vamos para a evidência sociológica, que é a prova na segunda-feira que Deus é bom e o evangelho funciona. Eu pergunto para você, a partir da influência desse homem de Deus, há a pornografia lá que há aqui? A pedofilia que há na música que há lá? Hã? Ou seja, é um altar desocupado. E gente madura entende que ele precisa ser ocupado para a glória de Deus. Todo ano ele lança um CD de adoração e lança um CD secular que também glorifica a Deus, porque tem os valores do reino embutido. Então, assim, não é ausência de entendimento e de discipulado. A igreja se distancia de coisas como essa, achando que está defendendo a glória de Deus, mas Deus disse, vocês são sal, e o sal é intrometido. O sal, quando é lançado numa panela, ele muda todos os componentes químicos dos elementos que ali estão. Ele mesmo disse, eu não posso iluminar vocês e esconder vocês. Está aqui. Eu vou iluminar vocês e colocar vocês num lugar adequado, para que vocês brilhem e os homens vejam suas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Vai para a história do mundo e vê grandes cientistas, grandes pintores, grandes artistas, eram todos cristãos. Então eu não sei que hora introjetaram isso na nossa espiritualidade e a gente passou a exercer uma coisa esquisita. Fugindo do mundo e não mais se intrometendo no mundo como sal e luz. Eu voltei assim, ó, chocado para o Brasil, dizendo, eu preciso de novos tempos com o Senhor para rever questões. É igual o nosso tabu com política. Não, não pode ser. Quem falou que não? Você pega Jonathan Edwards ali na Nova Inglaterra, perto de Boston, toda a estrutura constitucional
Tem Jonathan Edwards, um dos maiores teólogos e avivalistas da história do cristianismo. A Constituição tem por base o que ele criou. Você vai ali ainda em Amsterdã, né, tem a loucura lá, mas o que sobra de valor, a Universidade Livre de Amsterdã é legado de Abraham Kuyper, teólogo, pastor, estadista, político, sociólogo, um intrometido, porque é sal, irmão. É porque não há discipulado. Seu introjeto na cabeça de um jovem de 15 anos cristão, que ele, ao ser político, ele é o maior pastor de uma cidade, ele nunca será um corrupto. Todos os seus eleitores são suas ovelhas. Ensina isso aos nossos meninos, desde o departamento infantil. Você vê como a gente muda a cosmovisão de médio e longo prazo. Como a gente muda os valores. É por isso que o progressismo, ele ataca educação e infância. É simplesmente só por isso. É por isso que deu certo. Porque você não muda uma cultura mudando seus idosos. Você muda uma cultura mudando a educação e mudando a infância. E sabe o que me dá medo? É que os muçulmanos entenderam o apostólico melhor do que a igreja. É por isso que há uma islamização sem precedentes na Europa. Eu fui na França e achei insuportável, não gostei. Fui em Londres 2 vezes, tem que ir, né, porque o Senhor manda, mas se você perguntar, você quer? Não. Na França dá pavor. A islamização, a força colonizadora. Quem entendeu? E como que eles fazem, diferente de nós? Se você sai daqui para ir para um país estrangeiro trabalhar, você esquece tudo, você não quer saber de ninguém, você quer fazer a sua vida. Por quê? Porque nós somos herança da mentalidade grega, dicotômica, não íntegra. A gente se dá ao devaneio de ter uma vida no domingo e outra na segunda. A mente oriental é diferente de nós. Mente judaica, a mente árabe, a mente chinesa, a mente japonesa. Então, sistemático, é um bloco. É uma coisa só, então não tem um divórcio entre aquilo que faz no domingo e faz na segunda. Por isso que o Senhor diz, conhecereis a verdade vos... E por que você ainda não é livre nessa área que te escraviza, se Jesus liberta? O problema está com Jesus? O problema está na mente grega que não entendeu o que o Senhor disse. Se você já chegar para um judeu e dizer para ele, eu conheço todas as pessoas dessa rua, vai pegar muito mal. Porque para o judeu conhecimento é intimidade, é experiência. Por isso que o Senhor diz, conheça a verdade e ela te liberta. Ou seja, participa da verdade que você assume, recebeu. Se torna uma, é assim que o judeu pensa. Só é verdade aquilo que eu experimento. Então, conhecer é intimidade. Por isso que o Antigo e o Novo Testamento, Adão conheceu Eva, ou seja, teve relação sexual. E José conheceu Maria. É a palavra grega ginosco. É a mesma palavra usada. Conheça a verdade, ginosco, até um intercurso sexual. Experimentar da verdade que você celebra. E na mente grega, não. Porque na mente grega é o abstrato, o devaneio, o subjetivo. O que é verdade? E para o judeu, verdade é concreta. Por isso que é um dos povos mais prósperos do mundo. Dê lama para o judeu e o judeu volta com a barra de ouro. Sim ou não? A mais alta tecnologia do mundo, se você não sabe, Israel. A mais alta tecnologia do mundo. Como uma aliança com Deus tem poder, pastor? Como eu disse ontem aos homens, por isso que não tem adolescência. Filho do judeu, homem é considerado homem com 13, porque é concreto a fé dos caras. Não é fragmentada. E qual é o pavor do islamismo? Ele não vai ser freado. Qual o poder do
progressismo filosófico da esquerda. Não vai ser parado porque são escatológicos, são siameses no planejamento escatológico do Senhor. O islâmico sai do seu continente ou sai do seu país com a família, vai para um lugar, arruma emprego, guarda dinheiro, abre a lojinha, leva outra família, que abre outra lojinha, que leva outra família, que abre outra lojinha, que leva outra família, que abre outra lojinha, e em 2 anos eles são uma comunidade de 100, 200, 300 pessoas. A taxa de natalidade do francês é 1,3. A taxa de natalidade do muçulmano dentro da França é de 9,3. Mesmo que o francês tenha 3 filhos por ano, em 20 anos ele não consegue frear o fato de que todo o continente europeu será considerado islâmico. Apenas 2 países na Europa freiam a islamização. Todos os restos se tornaram vítima da islamização corrente, porque é escatológico. Na soberania de Deus é permitido, porque está na Bíblia, Jesus Cristo disse, chegará o dia que aquele que vos matar, guarda isso, irmão, você sair daqui decidido de não ser mais o açúcar do mundo. Chegará o dia que aquele que vos matar julgará prestar culto a Deus. Qualquer islâmico, xiita ou moderado, crê na morte do infiel. Qualquer um. Não tem essa, é a coisa do radical. Não, o infiel é ordem de Alá, é ordem de Mohammed, o profeta. O infiel precisa morrer. É porque você não... Como talvez até hoje você não estava interessado, você não percebe o apostólico do islamismo. Eles são já quase dono de tudo. Você pega Las Vegas, os cassinos, 60%, 70% já são dos sheiks. As universidades, Yale, Harvard, tudo deles. É porque eles estão só influenciando, comprando e enviando seus missionários. Quando eles disserem, pode tirar as cortinas. Misericórdia. Até eu, que sou valente, disse, ô Senhor, não deixa meus filhos estarem aqui, não. Tem um lado bom, como disse Billy Graham. Nós lemos a última página da Bíblia e lá está escrito que o Cordeiro e sua noiva triunfaram. Mas como vai ser esse manto aí, irmão? Você quer ficar com um empoderamento bíblico? Que eu vi umas carinhas dizendo, misericórdia, pastor, tu é com medo agora. Em Apocalipse, João passeando com o anjo, e João pergunta, quem são aquela multidão? E João disse, eu vi uma grande multidão clamando justiça ao Cordeiro. Até quando nos negará justiça, aquela multidão clamava. Aí o anjo respondeu a João, foram aqueles que foram decapitados por causa do testemunho do Filho de Deus. E o Cordeiro respondeu, não farei justiça agora, é necessário que se cumpra o dia dos vossos irmãos, que precisam morrer da mesma maneira que vocês morreram. Tá lá. Nas sunas, ao Alcorão, eu tenho um, ganhei um. As sunas, como se fosse a interpretação do Alcorão. As sunas foi inspiração de Alá. Alá revelou, né, sua palavra por meio do Alcorão, como se fosse a Bíblia do muçulmano. E as sunas é como o profeta Mohammed, ou Maomé, interpretou o Alcorão. Então, é 2 livros chaves, um paralelo ao outro. Nas sunas, o profeta, não Alá, afirma que todo infiel que diz que Deus tem um filho precisa ser morto por decapitação. Então, a decapitação não é algo bárbaro para eles, é um ato de adoração. Por isso que a mente deles é concreta. Decapitar alguém, adorar e dar um beijo na esposa é a mesma coisa. Porque eu estou pronto para exercer o que creio. Por isso que na igreja perseguida, no Oriente, os nossos irmãos não sofrem. Eles têm dó de nós. Quando a gente diz, estamos orando por vocês, eles dizem, nós que estamos orando por vocês.
Eles não temem a morte, porque a mente deles é concreta. Não tem como eles não praticarem o que creem. E morrer para eles é praticar a fé, é adorar Jesus. Então, para o muçulmano explodir, fazer o atentado, decapitar um infiel, é um ato normal de fé. E está na Bíblia. Está na Bíblia o progressismo, a desconstrução dos valores. Está na Bíblia o islamismo. Está na Bíblia que os dois são siameses. No preparo do caminho do Messias, do seu povo e de sua noiva. Então, assim, eu sei que é trágico. Eu não quero aqui fazer um alvoroço. Mas eu quero dar poder a você. Eu quero dizer a você que você foi chamado para essa relevância, para essa interferência. As nações já estão fechadas para o missionário típico e o pastor. Eu sempre tenho problemas quando eu entro em fronteiras como Estados Unidos e Londres, que é a fronteira mais difícil na Europa. Por quê? Porque sou pastor. Sempre tem enquadramento, é 2, 3 horas na polícia. Mas se eu fosse empresário, não. Se eu fosse não, se eu fosse escritor, não, se eu fosse uma ideia, não, se Uber fosse meu, não. E aqui eu não quero dar medo a você, eu quero dar poder. Deus está chamando você para um novo tempo disruptivo, onde você vai fazer o evangelho, a obra de Deus e a plantação da igreja, não de uma maneira mais caricata, estereotipada. Ah, o que você é? Missionário? Não, você é um missionário, ok. Você está indo como missionário, mas ninguém precisa saber disso. É um cavalo de Troia de Jesus. Mas ninguém vai rejeitar você porque você é o nerd cristão que diz que é um cientista. O Uber poderia ser seu porque Paulo diz que em Jesus estão ocultos todos os tesouros da ciência e da sabedoria. Então a gente pensa na obra de Deus só os pastores pregando no púlpito. Mas todos nós somos missionários, como disse Spurgeon, ou somos impostores. Então todos nós podemos fazer a obra de Deus. A pergunta é como? Irmão, o maior cavalo de Troia que pode ser usado para a glória de Jesus hoje se chama artistas, músicos e jogadores de futebol. Sabe o Rivaldo? Sabe o Rivaldo? O Rivaldo, quando jogou no Emirados Árabes, se abrir uma igreja nos Emirados Árabes, morre quem abriu e morre quem converteu. Você sabe disso, né? Lá em Dubai, há um prédio onde aqueles que são crentes e são ocidentais podem fazer o seu culto. Mas se converter alguém, vai preso e morto. Quem pregou e quem converteu. Então, adorem o seu Jesus dentro desse prédio. Qualquer lugar fora desse prédio, numa casa qualquer, e nós soubermos, a gente vai... Mas o Rivaldo podia. Por quê, irmão? Porque era o Rivaldo, irmão. Por isso que eu estou dizendo para você, para de religiosidade sobre aquilo que a sua religiosidade não domina. Jesus, como disse Bonovox do YouTube, merece bandas melhores. A igreja tem que passar a ensinar os seus jovens dizendo, faça música, faça arte, e não precisa ser evangeliquez, faça o melhor, coloque Jesus dentro dos seus valores e vá para o Lula-Palusa, vá para o Rock in Rio, vá ser sal. Porque ele pode acessar as nações de uma outra maneira. O jogador de futebol, ao ser bom... Não, por quê? O Rivaldo abriu igrejas nos Emirados Árabes. Por quê? Porque é o Rivaldo, ele pode o que ele quiser, irmão. É como se Cristiano Ronaldo, Neymar... Que é Neymar, irmão. Ele pode o que ele quiser. E ele indo, ele pode estar aqui hoje, ó, o futuro Neymar. Ele indo, ele leva família, lojinha, entendeu? Ó, eu vou abrir igreja aqui, ó, o Sheik diz, eu permito. Não, eu preciso trazer 30 pessoas do Brasil que vão me ajudar. Aí muda o paradigma, é assim que Jesus vai fazer.
Porque tanto o Islã quanto o progressismo já não querem mais o evangelho. Por quê? Porque o comunismo odeia o evangelho. Porque o evangelho, além de ser uma religião verdadeira, ele é uma denúncia ao pecado. Coisa que as outras religiões não fazem. Quando o evangelho é praticado, ele é a coisa mais nobre de uma sociedade, entendeu? Tem pessoas que escandalizam o evangelho, mas todo mundo sabe que quando o evangelho é praticado com verdade, não há coisa mais poderosa que ele. Ele toma a influência de toda uma sociedade, é a coisa mais magnífica. Então, para isso, eu sei que a gente precisa de humildade, reflexão e adoração. Não é de uma hora para outra, mas já é algo para ser construído, sim. Eu fui a última vez nos Estados Unidos, aí eu enchi de coragem, né? Porque o cara tirou onda comigo, o policial. Pastor, e ó, sim, ó, pastor. Aí eu falei bem assim, agora você quer determinar quem Jesus pode salvar? Aí eu falei, eita, vou ficar agora. Mas foi no espírito, irmão. Ele baixou a cabeça e disse, pode ir. Porque não sei se você observou, não sei se você viaja para fora muito. As fronteiras, por causa do politicamente correto, são com os imigrantes, para dizer que aquela nação é evoluída e não tem preconceitos, não é o preconceito de xenofóbico. Aí, por exemplo, você vai na Europa, quem está nos aeroportos, policial, o pessoal da fronteira, é geralmente islâmico. Então o cara já tem um motivo para deixar você não entrar como missionário e pastor. Aí você chega lá, é pastor, mas também aprendeu a possibilidade de empreendedorismo. Não sou empresário. Não sou escritor, tá aqui meus livros, 10 livros, dê uma olhada aí. Ah, tá. Aí você entra, entendeu?